meu coração estava apertado. Sentia-me dividida dentro daquele ônibus. Eu que esperava aquele dia com tanta ansiedade, pegava-me completamente triste. Enquanto o ônibus manobrava através dos vidros, acenava para minha mãe e meus irmãos, da poltrona onde estava, sentia a tristeza da minha família. Como queria sair daquele ônibus correndo, abraçar a minha mãe e voltar para minha querida Sobral, no Ceará. Fora ali que eu nascera e aprender o quanto é difícil a vida para um nordestino pobre. Nós éramos muito pobres, mas dignos, e foi essa dignidade que me obrigou a fazer essa escolha. Iria para São Paulo em busca de novos horizontes, quem sabe de outras perspectivas. Assim poderia dar um pouco de conforto à mamãe, que, envelhecida precocemente, não se negava a trabalhar de sol a sol para trazer algum dinheiro para casa. Mas a situação foi piorando, até que chegou num ponto insustentável. Meu pai morreu e nos deixou completamente abandonados, sem o braço forte do homem da casa, com 7 irmãos menores para sustentar. Minha mãe e eu já não dávamos conta do recado. As dificuldades foram aumentando cada dia mais, até que, certa noite, deitada em minha cama, ouvi a minha mãe chorar baixinho. Sim, ela chorava. O cômodo que nos servia de quarto era ao mesmo tempo sala e cozinha. Embora fôssemos 9 ao todo, só tínhamos 2 camas. Aquele sofrimento todo, as dificuldades que nos sufocavam, passava ao largo das crianças que inocentes dormiam. Foi então que, sem condições de dar uma ajuda efetiva para minha mãe, desesperada, ajoelhei e ajoelhada pedi: meu Jesus Cristo, o que quer de nós? Não temos mais nada para dar. Aponte-nos um caminho. Dê-me um sinal. Mas, por favor, não cobre um preço tão alto assim. Disse aquelas palavras, conversei com Deus, pedindo uma ajuda. Foram as únicas palavras que pronunciei aquela noite. Imediatamente caí num sono profundo. E sonhei que estava trabalhando em São Paulo. Sim, eu estava chegando em São Paulo. Eu estava chegando na grande São Paulo. Eu tive aquele sonho, já na cidade, trabalhando. Acordei sobressaltada. E no decorrer do dia, aquele sonho não me saía da cabeça. Concluí que o meu sonho fora o caminho que Jesus me apontara, atendendo minhas súplicas. Com muito sacrifício, convenci a minha mãe que iria para São Paulo. Seria o mais certo. Agora estava deixando minha cidade, meus amigos e minha família, para ir atrás, literalmente, de um sonho. O temor do desconhecido deixava-me dividida, tensa. Não conseguia relaxar. O ônibus avançava os quilômetros e eu ficava pior. Ao meu lado, uma senhora se sentara. A pobre coitada olhava-me. Parecia que entendia o meu tormento. Sim, aquela mulher parece que lia os meus pensamentos. Para me livrar daquela observação silenciosa, recostei-me na poltrona e, vencida pelo cansaço, acabei dormindo. De repente, acordei sobressaltada. Foi aí que me dei conta que estava no ônibus. A tal senhora disse, percebendo minha agitação: acalme-se. É triste deixar os familiares na terra onde nascemos, mas às vezes é preciso. Você pensa que fez bem. Acredita estar atendendo a um chamado do Pai. Então sossegue. Não se preocupe. Estarei ao seu lado até a viagem acabar. Estou sozinha também.
mas não é em vão a minha presença nesse ônibus. Você é a resposta que procurava. É a razão dessa minha viagem. Se tranquilize. Estarei ao seu lado. Vanderlúcia, eu achei que estava ficando louca. Fazia poucas horas que saímos de Sobral e jamais tinha visto aquela mulher na minha frente. Quando encontrei aquela poltrona no ônibus, ela já estava sentada na sua. Não trocamos nenhuma palavra. Como é que ela falava daquele jeito comigo? Comecei a ficar ressabiada. Eu fiquei desconfiada. Lembrei-me das recomendações de mamãe para não dar trela a estranhos. Com receio daquela mulher, apenas olhei para ela, mas não tive coragem de responder nada. Comecei a ficar com medo. O que ela queria comigo? O que aquela senhora queria comigo? Não demorou muito. A mulher voltou a puxar conversa. E dessa vez, não tenha medo. Não vou lhe fazer nada. Quero apenas ajudar. Fui escolhida para isto. E cumprirei minha missão até o final, querendo você ou não. Dizendo isso, deu uma risadinha e reclinou a poltrona. Eu disfarçava o meu temor, assim como disfarçava a curiosidade que aquela mulher me causara. Mesmo sem querer, meu olhar se voltava para a mulher ao lado. Ela repousava tranquilamente, parecia que dormia. Foi então que pude observá-la melhor. Sua idade era indefinida. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque modesto. Vestia uma saia marrom mais comprida do que o normal. Meias finas cobriam suas pernas, apesar do calor escaldante. Usava um sapato baixo e confortável. Também usava uma camisa de cambraia branca. Mas nada disso fazia sentido. Na verdade, não era a sua aparência que contava, e sim o que aquela figura me provocava. No início eu tive um certo receio. Evitei conversar com ela, mas agora queria que acordasse para poder matar a minha curiosidade. Nisso, os passageiros se agitaram. Foi quando o motorista nos avisou que tinha chegado à parada. Todos desceram do ônibus. Faltavam eu e a mulher. Eu estava apertada para ir ao banheiro. Queria esticar as pernas, refrescar-me, mas a mulher continuava dormindo. Sem alternativas, resolvi passar por ela para descer. Já fora do ônibus, esperava a todo momento ver a mulher, mas ela não desceu. Que mulher misteriosa! Que mistério ela carregava! Quem seria ela? Eu estava muito preocupada. Quando voltei para o ônibus, encontrei a sorridente me esperando. Sentei-me novamente ao seu lado e, curiosa, perguntei: por que a senhora não desceu, hein? Não tem vontade de ir ao banheiro? Já viajamos há horas. A senhora ficou sentada, não desceu nem para esticar as pernas. E ela, sorrindo, respondeu: Não tenho vontades. Há muito deixei de sentir vontades, necessidades, desejos. Minha única certeza é que cumprirei minha missão. E a propósito, como é mesmo o seu nome? Ah, já sei. Você me disse, é Noraci. Assustei-me. Sequer trocara uma palavra com ela, a não ser naquele momento, e mais uma vez eu indaguei: desculpe, mas não disse o meu nome para a senhora. Aliás, Noraci não é tão fácil de se adivinhar. Como é que a senhora descobriu meu nome? Ela me olhou quase com espanto e depois balançou a cabeça. Eu também tive a sua idade e lembro o quanto era curiosa. Por isso peço-lhe apenas que me entenda. Sei o seu nome, não lhe interessa. Sei e acabou. Que conversa de louco, sem sentido. Mas a minha curiosidade mais uma vez falou mais alto. Aí eu tive que perguntar:
Pelo menos o seu nome a senhora pode me dizer? E que missão é essa de que tanto fala? Ela me encarou fixamente e disse: Para que saber o meu nome? Saiba apenas que a minha missão é reconduzi-la novamente ao lar. Você entendeu errado as palavras do Senhor. Não era para você estar aqui nesse ônibus. Foi uma decisão muito precoce. A essa altura eu fiquei assombrada de vez. Que conversa era aquela? Mas a mulher continuou falando. Logo mais, quando o céu ficar todo iluminado pelas estrelas, o acaso virá ao nosso encontro. Antes que isso termine mal para você, fui enviada. Daquele jeito não dava para conversar. A mulher não dizia coisa com coisa. Resolvi deixá-la de lado e preocupar-me só com a viagem. Só com a viagem. Apenas com a viagem, com o que faria quando chegasse a São Paulo, e me distraí, olhando a paisagem que passava pelos meus olhos, enquanto o ônibus tocava para frente. Mais uma parada. E mais uma vez, a mulher não desceu. Voltei logo para o ônibus e ela estava me esperando. Voltamos a viajar. A noite chegou. Todos dormiam no ônibus. Eu comecei a relaxar para dormir, quando senti a mão da mulher tocando o meu braço. Abri os olhos rapidamente e ela disse: Não se assuste, chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora das pessoas aqui dentro, mas não é a sua hora. Foi exatamente assim o que aquela estranha mulher me disse. Tocou o meu braço. Não se assuste. Chegou a hora. Chegou a hora das pessoas aqui dentro. E dizendo isso, nem tive tempo de responder. De repente, um barulho, uma explosão, pessoas amontoadas uma nas outras, crianças chorando, gritando e gemendo de dor. Eu queria respirar, mas não conseguia. Tentei me mexer, mas não sentia minhas pernas. Forcei-me a abrir os olhos e vi que aquela senhora estava caída ao meu lado e sangrava muito. Quis tocá-la, mas não deu. Não deu. Só sei que quando acordei, estava em hospital em Petrolina, Pernambuco, no ônibus no qual viajava. Caíra de uma ponte. Dizem que o motorista tinha dormido no volante, mas ninguém pôde confirmar. Quase todos morreram. Mas eu sobrevivi. Eu estava viva. Eu havia acordado. Ao me inteirar da situação, lembrei-me daquela pobre mulher que estivera ao meu lado na viagem. Onde está a senhora? A senhora que esteve viajando comigo o tempo todo. Cadê aquela senhora? Alguém viu? Alguém conhece aquela senhora? Meu Deus! Será que todo o seu mistério residia nesse acontecimento? Tive a certeza que sim. Entendi agora. Somente agora. Porque ela falava tanto em missão. E que eu tinha sido precipitada em tomar aquele ônibus para São Paulo. Minha mente ficou clara. As respostas que tanto buscava vieram. Pena que nem o nome daquela mulher sabia. Nem pude confirmar se ela estava entre os mortos no acidente. Minha família foi chamada às pressas. Passei algumas semanas naquele hospital para me recuperar. Eu fraturara as 2 pernas, a bacia e um braço, mas voltei para Sobral. Só consegui ir para São Paulo 11 anos depois do acidente. Mas jamais esqueci daquela mulher que tinha uma única missão:
há de me proteger. E disso tenho certeza. Essa é a história